Existem dois versículos que dificilmente você vai ouvir em algumas igrejas. Dificilmente você vai ouvir pastores falar desse texto. Está aqui em Atos capítulo 17, no versículo 24 e 25, quando o apóstolo Paulo diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, no versículo 24, primeiro diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Por que dificilmente você vai ouvir as igrejas e os pastores pregarem sobre isso? Porque a religião, ela criou uma idolatria a respeito do templo, que as pessoas acreditam que Deus habita no templo, que Deus mora na igreja chamado templo, que Deus habita naquele local, naquele endereço. Por isso muitos chamam de casa de Deus. Essa nomenclatura foi na antiga aliança. Na nova aliança, nós somos a casa de Deus. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Aliás, ele nunca habitou. Mas no passado, até que Deus permitiu que as pessoas assim o fizessem, assim o chamassem. Mas na nova aliança, não. Então esse é o primeiro versículo. O segundo versículo é o versículo 25. Aonde o texto diz: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Então, por que dificilmente você vai ouvir um pastor, uma igreja pregar sobre isso? Porque a religião ensina o tempo todo que você tem que servir a Deus, que você tem que fazer a obra de Deus. Mas esse servir a Deus e fazer a obra de Deus, muitas vezes, é fazer a obra de uma instituição religiosa, é servir a homens, que não tem nada a ver com servir a Deus. E aqui mesmo o texto diz, caindo por terra essa narrativa da religião, o texto diz: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, ou seja, Deus dá tudo, tudo está nas mãos de Deus, ele dá a quem ele quiser. Aí no final diz, a respiração, ele dá a respiração e todas as coisas. Então tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E sendo tudo dele, ele dá liberalmente a quem ele quer. A própria palavra de Deus diz que Deus deu dons aos homens. Então Deus dá liberalmente, não lançando em rosto, porque não é pelo mérito, mas é pela graça, é pela misericórdia de Deus. Então, medite nesses dois versículos, medita nesse texto de Atos capítulo 17, versículo 24 e versículo 25, e verifique se na sua igreja, se o seu pastor tem pregado esse texto para você. Que Deus fale mais ao teu coração, que Deus abra os teus olhos, ilumine o teu entendimento, que você tenha a mente de Cristo. E que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.